Testemunho de casamento restaurado. Eu gritei e implorei para que parassem com o teste. Daphne, como a sua jornada de restauração realmente começou? Minha restauração começou há alguns meses, não mais que 7 ou 8 meses. Meu marido estava buscando a restauração do casamento há 2 anos, mas meu coração estava duro como pedra e eu não conseguia ver o que se passava com meu marido. Deus está por trás de tudo. Eu havia me distanciado completamente do meu Salvador e tinha uma venda nos olhos que me impedia de ver os meus erros. O meu amado Senhor fez todo o possível para me trazer de volta às suas mãos, mas meu coração teimoso e endurecido não entendeu. Então ele tirou de mim o que eu mais queria, mesmo eu não sabendo o que queria. Mas é claro que meu amado marido celestial sabia muito mais sobre mim do que eu mesma. Meu marido começou um relacionamento com outra mulher e deixou claro para mim que ele era muito feliz e não me queria na vida dele. E isso me machucou muito mais do que eu imaginava. Poucos dias depois, quando abri o meu mecanismo de busca no Google, eu encontrei uma frase que dizia "Deus odeia o divórcio". O meu coração tremia e a dor percorria cada centímetro do meu corpo. Eu comecei a ler sentindo meu Senhor e Salvador falando diretamente comigo através. Este livro é maravilhoso. Eu apliquei os princípios, cada um deles, e meu relacionamento com o meu Deus cresceu muito e eu comecei a sentir a voz do meu amor falando docemente em meu ouvido. Então eu encontrei uma mulher sábia e meu amado me contou sobre cada uma das minhas falhas, erros e pecados e sobre cada uma das suas inúmeras misericórdias e seu infinito amor. Como Deus mudou a sua situação, Daphne, quando você o buscou de todo o coração? Quando eu comecei a buscá-lo de todo o coração, eu fui curada de dentro para fora e ele estava consertando todas as circunstâncias, uma por uma, para que tudo ficasse certo. Tudo começou a melhorar justamente quando parecia que ia piorar. Meu marido me ligou e disse que queria falar comigo, que precisava se encontrar comigo. Ele me disse que estava feliz e que não me queria em sua vida. 2 dias depois, eu senti necessidade de escrever para ele e perguntar se havia algo errado. Meu corpo inteiro resistiu. Como eu poderia escrever para alguém que deixou claro que não queria mais saber de mim? Mas a obediência foi um dos primeiros princípios que eu aprendi. Então eu deixei de lado meu orgulho, adquiri autocontrole e, guiada por Deus, escrevi uma mensagem muito simples. Desculpe incomodá-lo. Há algo errado? Claro que a resposta não tardou a chegar. Por que pergunta? Bem, sim, minha mãe está no hospital e está passando por uma cirurgia de apendicite. E a partir daquele momento tudo começou a mudar. No dia seguinte, eu senti vontade de ir ao hospital e levar algumas coisas para ele. Até sonhei com algumas coisas que eu tinha que coletar para levar comigo. Eu não precisava mais lutar contra quaisquer sentimentos contrários, eu simplesmente obedeci e segui o que Deus havia preparado para mim. Lembro-me de que no caminho para o hospital eu apenas orava. Eu não conseguia parar de fazer isso. Muitas vezes eu fui tomada por sentimentos e pensamentos contrários que me fizeram acreditar que eu era louca. Eu estava a caminho do hospital para ver a mãe do homem que dias antes tinha me deixado claro que não queria me ver em sua vida. A mesma mulher que depois de terminar o relacionamento com seu filho não quis mais falar comigo. A mesma família que tinha me difamado e julgado, e lá estava eu, completamente louca. Sim, louca de amor por ele, pelo meu Deus. Louca porque eu tinha decidido segui-lo com toda a minha alma e com todo o meu coração. Mesmo que eu tivesse que dar a outra face ou andar a segunda milha, eu o seguiria, porque eu estava perdidamente apaixonada pelo meu marido celestial. É claro que quando eu cheguei não houve maus tratos nem caras feias, apenas gratidão. E assim passei os 3 dias em que ela ficou hospitalizada, atendendo a todas as necessidades e a alimentação da família do homem que havia me dito que não queria mais nada comigo. Liguei para os meus pais, que moram no estado onde mora a família dele, que tiveram que se mudar por causa da operação. E claro, eles não receberam nenhuma ajuda aqui, exceto a que Deus me mostrou. Deus estava no assunto e a família do meu marido terreno teve que deixar o avô dele sozinho. Então meus pais, também inspirados pelo Espírito Santo, cuidaram da alimentação do avô do meu marido terreno e de todas as suas necessidades. Mas os planos do meu Deus não terminaram aí.
No terceiro dia, eu fui diagnosticada com apendicite e tive que passar por uma cirurgia de emergência. Meus pais, que estavam em outro estado, não chegariam a tempo, mas é claro, os planos do meu amado marido celestial eram perfeitos. O marido terreno foi a última pessoa que eu vi antes de entrar no quarto e a primeira pessoa que eu vi quando eu acordei da anestesia. Ele também recebeu os meus pais no hospital e os manteve informados sobre tudo. Quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos que o Senhor lhe ensinou durante essa provação, Daphne? Eu acredito que o primeiro princípio que o meu Senhor me ensinou foi segui-lo sem hesitação, sem vacilar, simplesmente obedecer. Também foi maravilhoso quando eu entendi através da sua palavra o meu papel no meu casamento, o que tirou um peso enorme dos meus ombros. A coisa mais difícil para mim foi aprender a esperar, e é uma batalha que eu ainda estou travando, ficar calada e esperar. Quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar, Daphne? A verdade é que quando eu pensei que a minha restauração estava concluída, o marido terreno já estava em casa há 15 dias. A outra mulher decidiu surpreendê-lo e vir para a cidade para passar 3 meses com ele. Quando meu marido terreno me disse isso, eu senti dor, eu me senti derrotada. Eu tive tantos pensamentos negativos que honestamente eu não conseguia controlá-los. Mesmo assim, o meu marido celestial continuou agindo. Foi ele quem agiu e eu continuei confiando, apesar da dor. O marido me disse que não iria embora, que ficaria comigo, e eu me senti um pouco mais calma. Embora as coisas que agora eu sei que faziam parte do plano maior do meu amado Senhor e Salvador. Uma semana depois ele teve que ir embora, e para onde a outra mulher estava. Foi um dia extremamente difícil para mim, eu chorei sem parar, eu jejuei o dia todo, eu orei, eu chorei, eu não conseguia dormir e sinceramente eu sentia que ia desmaiar, mas eu não parei de acreditar. Houve um momento em que eu gritei e implorei para que parasse com o teste, que eu não aguentava mais, que eu precisava saber algo sobre ele e eu não tinha terminado de fazer a oração quando o meu celular tocou com o marido terreno me dizendo que o relacionamento dele com outra mulher tinha acabado. Glória a Deus, que não nos permite nos esforçarmos além da nossa capacidade. Daphne, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada da minha restauração foi quando eu deixei meu marido terreno e me rendi completamente ao meu Senhor, em oração, dizendo a Ele que se fosse da sua vontade, eu permaneceria sozinha pelo resto da minha vida, dedicada somente a Ele, para adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Eu faria isso. Demorei muito tempo, foi muito difícil. Eu tenho 23 anos e eu sempre sonhei em ser mãe. Ao desistir do meu casamento, eu estava perdendo a oportunidade de realizar esse sonho. Mas poder seguir a vontade dele valeu a pena. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Daphne. Seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Da mesma forma, minhas queridas irmãs, o meu marido tinha acabado de entrar pela porta da frente. Ele me perguntou se podia ficar em casa naquela noite e, é claro, eu falei docemente com ele, lembrando-o de que aquela era a nossa casa e é claro que ele podia. Preparei para ele o jantar, que eu sei que ele mais gosta, e no dia seguinte o seu café da manhã, e me preparei para não vê-lo mais. Eu não lhe perguntei nada. E naquela tarde eu recebi a mesma mensagem, perguntando se ele poderia ficar mais uma noite em casa, e eu respondi novamente com carinho. Na manhã seguinte ele se despediu com um beijo nos lábios e disse: "Te vejo à tarde, querida." Eu não poderia suspeitar que estávamos perto da restauração. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Tudo parecia ficar mais escuro e eu costumava me lembrar muitas vezes de que vivemos pela fé e não pela vista. E sim, meu Deus muda tudo, muda corações e circunstâncias em 1 segundo. Você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você, Daphne? Os livros Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento em uma Mulher Sábia. Além disso, a lição Torne-se Sua Noiva me ajudou muito nesse processo. Vivemos pela fé e não pela vista. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Tudo que semeamos com lágrimas será colhido com alegria. E você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres, Daphne? Claro!
De qualquer forma, Daphne, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Minhas queridas amigas, Deus realmente cumpre as suas promessas. E a passagem pelo Vale da Sombra da Morte é apenas uma passagem, não a vida inteira. É apenas um tempo, e saímos dele como um novo vaso. É maravilhoso quando os outros lhe dizem: você mudou muito, você é uma mulher diferente. É maravilhoso quando você olha para dentro e vê autocontrole, vê fé, vê amor e muito mais. Vê esperança e paciência. É maravilhoso quando você finalmente vê o amor dentro de você e percebe que nem precisa que ele venha de outra pessoa, porque ele sempre esteve lá para você, apoiando, guiando seus passos. Esse amor incondicional, cheio de misericórdia e bondade que o nosso Salvador nos dá. Irmãs, Deus é tudo o que precisamos. Ele é o nosso melhor amigo, nosso irmão, nosso pai, nosso marido, nosso confidente, nosso ajudador e muito mais. Basta pensar no que você precisa naquele momento. Você precisa falar com seu melhor amigo? Então clame a ele desse jeito. Diga a ele o que você só diria ao seu melhor amigo. Use aquela linguagem que você só usaria com seu melhor amigo, porque você sabe que ele não vai te julgar, ele é seu melhor amigo. Você precisa de um pai? Fale com ele como se ele fosse seu pai, peça-lhe orientação e conselho, como se ele fosse um advogado. Peça-lhe que aceite como se ele fosse seu irmão. As possibilidades são infinitas, assim como o seu amor por nós. Não desanime, as recompensas são enormes. Você não apenas terá casamento restaurado, mas também vidas restauradas, feridas curadas e felicidade sem fim em qualquer situação. Vale a pena segui-lo, vale a pena obedecer cegamente, quando você sente que a vontade dele vale a pena. E sim, minhas amigas, sim. Não pense que aqui fala uma mulher perfeita que não errou nesse processo. Isso é algo que é sobre cair e levantar. Isso é algo que é sobre não saber fazer ou não ter autocontrole e errar novamente. Mas a misericórdia do nosso amado é ainda maior que isso, irmãs. Se vocês errarem, se derem um passo em falso, simplesmente se arrependam, voltem aos seus pés, peçam perdão. Eu lhes asseguro que ele não permitirá que esse erro lhe custe a sua restauração. Porque para nós é uma batalha pelas nossas famílias, ou pelo menos é assim que começa. Mas para ele é uma batalha pelas nossas almas. E ele nos ama de uma maneira tão especial que não deixará nenhuma de nós permanecer no vale da morte. Confie, acredite, ore e espere. Nosso Deus fará o resto.